Você jogou quantas temporadas no Santa? 6? 6 temporadas. 6 temporadas, né? E o momento do Santa hoje é um momento muito turbulento, né? Muito complicado. Tanto politicamente, né? Que a gente sabe, pô, tá tendo muito problema interno do clube, quanto no futebol, porque a situação é delicada, mudou de técnico, faltando 2 jogos e tal. E a gente recebeu um vídeo de protesto da torcida. O Léo vai colocar. Protesto aqui na frente do Santa, na internet, né? Raça Coral, Inferno Coral fechou a rua aqui. A Avenida Beberibe, isso tá rolando agora, cara. Estão soltando fogos Lá em e frente à sede do Santa Cruz, tocaram fogo na rua e tudo mais lá, ó, na Avenida protesto, Beberibe. né, de torcida, enfim, que seja um protesto passivo. Assim também. Protesto aqui na frente do Santa, viu? Raça Coral, Inferno Coral fechou a rua aqui. Tacaram fogo, Gil, na avenida. Estão soltando fogos e tocaram fogo na rua e tudo mais lá, ó, na Avenida Beberibe. Você vê o clube passando por um momento desse. Tá passando Protesto aqui na frente do Santa, viu? Que triste, né? Raça Coral, Inferno Coral fechou assim, a rua eu aqui. fico muito chateado. Estão soltando fogos Né, e representei essa camisa por muito tempo, fui o símbolo ali também, né? Fui o capitão para todas as temporadas que eu tive ali. E fico muito chateado porque eu sei do potencial que tem, eu sei de como é bom vivenciar, e como foi bom vivenciar aquele ambiente, mesmo dentro de todas as dificuldades. Foi até uma escolha que eu fiz, eu tive várias oportunidades de sair e não sair justamente por estar querendo construir esse meu novo caminho, mas também pelo ambiente e pelas pessoas que faziam e faziam o clube. A gente a gente tem aí personagens folclóricos, Catatá, o Marcelinho, personagens que realmente vivem aquilo ali e que fazem com que aquilo ali faça valer a pena. Mas é muito triste de ver o caminho que está tomando, porque eu acho que não concordo de forma nenhuma com protesto, com invasão, como teve na semana passada. Foi um absurdo. Mas não concordo de forma alguma, mas a gente olha para o lado e vê assim, cara, o torcedor está preocupado, o torcedor está cobrando uma coisa, o torcedor cria expectativa e não tem um retorno. Se troca uma diretoria que fala que vai melhorar tudo e acaba que acho que até piora, né? Não estou aqui para julgar ninguém, trabalho de ninguém ou não. Então é muito difícil. O torcedor, ele, que é quem realmente vive o clube, quem realmente sente o que está acontecendo no clube, está correndo o risco de amanhã não ter de calendário. Né? Então é muito difícil de lidar com isso, mas eu acho que é fruto. O futebol evoluiu. O futebol evoluiu muito. O futebol não tolera mais práticas que antigamente que se conseguia chegar. E o fogo que a Gil falou na frente do Arruda ali. A foto. Pois não, Dani, pode complementar. O futebol não tolera mais comportamentos que antigamente eram tolerados. Antigamente, se tu vencesse de qualquer forma, legal. E aconteceu muitas vezes que o Santa Cruz, mesmo desorganizado, chega na Série A, é campeão, às vezes em 10 anos, 6 vezes campeão do Pernambucano, Sim. Foi campeão da Copa do Nordeste, mas não se sustenta, porque o futebol não permite mais amadorismo, não permite mais pessoas que não sejam profissionais mesmo. Qualificados. Né, para fazer aquilo ali. A gente vê exemplos. A gente olha para pertinho aqui, a gente vê exemplos. SAF não é solução nenhuma. SAF pode ser um investimento, mas junto dela tem que vir profissionalismo, tem que vir governança, tem que vir boas práticas. Fortaleza, Ceará, nenhum virou SAF ainda, mas conseguiu implementar boas práticas de gestão. Eu já fiz aulas aí, fui colega do ex-presidente do Ceará, do presidente do Fortaleza. Eu participo de vários fóruns, de várias coisas, e a gente consegue ver que é um caminho. Então, eu acho que hoje em dia não se tolera mais esses tipos de prática e quem acaba sendo punido é o torcedor, é quem realmente ama o Santa Cruz, é quem está vestindo a camisa do Santa Cruz hoje. Né? Então, esse é o meu pensamento sobre tudo isso que está acontecendo. É muito difícil a situação, né? Porque, como você falou, o Santa pode ficar sem calendário. Isso é uma coisa que, já aconteceu com o clube, né? Já aconteceu.
E assim, um clube que... Você jogou a última Série A, né? Pelo Santa Foi, Cruz em 2016. O último título do Santa Cruz foi em 2016. Isso, o último título, 2016. Você estava presente nessa fase do Santa Cruz. É Inclusive... impressionante, assim, porque, desculpa te cortar, mas passa na rua, as pessoas lembram e falam, pô, foi a última vez que eu tive vontade de torcer, que eu realmente torci para um time que era legal, assim. E quando tu tá vivendo aquilo lá, né, o Chiquinho tá aqui do nosso lado, ele sabe, quando tu tá vivendo, às vezes tu não tem a real dimensão daquilo ali que tu tá vivendo, né, do que foi um ano como o ano de 2016, que em uma semana foi título pernambucano, e título da Copa do Nordeste, jogou de invicto numa Série A, líder da Série A por 6, 7 rodadas. E aí depois, quando começa a passar, eu ouvi do Rodrigo Caetano, que hoje é o diretor do Atlético Mineiro. Ele foi meu colega no curso de executivos de futebol. Ele já é renomado aí, mas ele foi fazer o curso, mostra, né, como é importante a especialização, o interesse, o dar exemplo, né, que eu acredito muito em dar exemplo. E ele falou, no futebol a gente deveria fazer uma avaliação 6 meses depois. Porque ele fala assim, o Dani é muito ruim, zagueiro, mas depois quando vem outros, aí fala, pô, que saudade que eu tava dele. Aquele presidente é ruim, mas pô, que saudade que eu tava do outro. Então, serve também para os momentos, né, que a gente vive. Cara, olha o que viveu lá e depois tu vê, teve o rebaixamento, teve tudo, mas pô, que saudade que dá, né, de momentos como aquele. Dá. Assim, né, pro torcedor do Santa Cruz, aquele ano foi um ano muito bom, apesar do rebaixamento, né, claro que ninguém queria que o Santa caísse. Nenhum torcedor queria. Mas assim, você conquistar um campeonato pernambucano, conquistar uma Copa do Nordeste pela primeira vez, né? E começar a Série A como foi um ano realmente, pô, onde se esperava até mais, né? Mas a gente sabe que teve muita questão interna. Posso também, ser né? mal interpretado, mas vou ser realista e sincero. O cair foi horrível? Foi horrível. Mas teria até uma forma de cair que, se tu fosse cair, não em relação ao resultado, mas se tu caísse mais organizado, se tu caísse com mais caixa, se caísse com uma infraestrutura melhor, se caísse com um time formado, com contratos, de repente o caminho de volta ele seria um pouco menos complicado e nunca mais se conseguiu. Então, eu acho que, como eu falei, não existe um trabalho contínuo. Existe muitas vezes boas pessoas que vêm, conseguem trazer bons resultados, mas que eles não se perpetuam porque eles não ficam inerentes ao clube. Passei muitos treinadores aí que trouxeram muitas coisas legais, vem coisas difíceis também, ruins, mas muitas coisas legais, mas nunca permaneceram essas coisas no clube. Eu acredito, se eu vier aqui e te der uma ideia legal, que ela fique aqui, venha, e tu vá somando para tu fazer o teu melhor programa, o que tu consegue, e que vai ser melhor para as pessoas que vão estar vendo. Né? Claro. E assim é o clube, né? E assim os processos, assim é na nossa casa. Perfeito. Assim é com os meus filhos, assim é como comentarista hoje. Se eu fizer uma coisa der certo, eu vou ficar atento para aquilo ali. Né? Então, eu acho que existem formas, mesmo dando errado, existem formas de solidificar as coisas, porque eu traço, né, uma linhazinha assim, né? Sempre tracei como atleta, como hoje. Cara, nem todo dia vai dar certo, mas quando dá errado eu não vou muito para baixo não, porque o caminho para eu chegar lá é muito longo. No outro dia vai ter uma transmissão, no outro dia vai ter um jogo, no outro dia vai ter outro programa, e nós vamos ter que estar lá firme e forte. Então eu fico muito perto da minha linha ali, porque eu sei que depende de mim, né, para eu sair daquilo ali, para eu dar a volta por cima. E quando o Santa caiu, né? Primeiro assim, né? Aquele começo de 2016 foi um começo avassalador, né, do Santa Cruz. Foi uma coisa impressionante. Só para lembrar que o início foi muito difícil. O início do início, lá bem no início mesmo, foi muito difícil. A gente classificou, a gente vê, né? A gente lembra da história. A classificação para a Copa do Nordeste, para a segunda fase da Copa do Nordeste, foi por 1 gol, em último colocado. A gente perdeu para o Sub-17 do Bahia, lá que estava jogando com um time na Fonte Nova. Nesse momento saiu o Martelotti, entra o Milton Mendes, e a gente depois tira o Ceará, que foi o primeiro colocado, o Bahia, que foi o segundo colocado, e chega até a final, até o Campinense. Para tu ver como é que é, né, o ano. Dificuldade no Campeonato Pernambucano e depois campeão, então o futebol é isso. É isso. E no brasileiro também, né? No brasileiro faltou o quê? Além de dinheiro, né? Porque
Teve problema de salário, né, naquele ano. É uma pergunta que muita gente me faz, teve problema, mas isso teve problema quando foi campeão da Copa do Nordeste, teve problema quando foi campeão De salário. pernambucano, sempre teve, sempre teve. Teve problema quando subiu para a Série A, e muito problema, e eu 2015, né? falo com propriedade porque eu participei de tudo isso e ativamente para tentar sanar isso, e para tentar ajudar, e para tentar que isso afetasse o mínimo possível. O time era muito bom, tinha essas dificuldades, também dificuldades estruturais, tu joga contra um Palmeiras que tem tudo, então assim, eu acho que acabar o fôlego também foi uma coisa que não seria tão difícil, tu enfrentando essas coisas, mas eu acho que também tiveram muitos jogos, como eu estava envolvido tanto no processo, a gente não consegue ter às vezes uma visão mais ampla, mas tiveram muitos jogos, teve um jogo contra o Santos, se eu não me engano, no Pacaembu, cara, a gente fez um gol, o cara acertou, o Vitor Bueno, que tá atrás de mim, acertou um gol do meio de campo. E, o Palmeiras, a gente estava ganhando na rua, acabou sofrendo uma virada. Então tiveram muitos jogos bons e que acabaram não tendo resultado também, mas eu acho que foi, assim, especialmente para mim, foi muito especial, porque eu joguei a maioria dos jogos, fui o jogador que mais joguei, consegui manter um bom nível. Tive coisas para sair depois também, então foi um ano especial, mas triste por ter acontecido aquele final. Qual foi o teu momento mais marcante no Santa Cruz? É muito fácil falar de título, de gol, né? Não fiz muito, mas tem alguns importantes aí. Mas, cara, eu acho que mais nas dificuldades, assim, eu separo, né, minhas duas passagens, assim, a primeira passagem foi muito vencedora, e eu não tive tanto reconhecimento quanto tive depois quando eu voltei, que eu fui para a Coreia do Sul, que eu optei por voltar para cá, eu tinha outras coisas para ir, optei por voltar para cá, por começar a construir o que eu vivo hoje, pelos meus filhos, pela minha esposa, e também pelo que eu já tinha vivido aqui. Então o que eu sinto é que eu fui muito mais reconhecido como atleta e como pessoa quando não ganhou, porque eu sempre fui de assumir responsabilidades. Mas para mim um momento muito marcante foi 2015, no acesso ali, a gente vinha em 8º lugar, por aí. Esse é que eu me lembro agora, né? Às vezes assim, porque a gente estava em 8º lugar e a gente acabou perdendo aquele jogo pro Náutico, e depois a gente foi jogar contra o Atlético Goianiense, empatou lá em Goiânia, e, cara, todo mundo desacreditado, assim, ali sim tinha muito salário atrasado, tinha muita coisa, e a gente se juntou, né, as principais lideranças, o Bruno, goleiro, que muita gente fala que não conseguiu jogar, mas foi um cara muito importante dentro do processo, até estava falando com ele agora, um grande amigo meu, o Martelotti, que hoje é o treinador do Retrô, a gente se juntou ali e tentou fazer alguma coisa e deu certo, né, a gente botou a cara mesmo e ganhamos aí 6, 7 jogos seguidos e chegou em segundo colocado. Conseguimos manter o fluxo de pagamento que a gente fez e foi aprovado por eles com alguma ajuda, a premiação, né, o bicho também. Foi um momento muito marcante, assim, que como hoje, assim, como um líder, como um capitão, eu me orgulho muito porque eu sei que foi fundamental aquilo ali para a gente conseguir, junto com o campo, junto com a dedicação, junto com a qualidade do elenco, mas eu tenho certeza que foi muito especial a minha intervenção em alguns momentos como capitão naquele momento ali, porque era muito improvável, o acesso naquela altura do campeonato. E aí, gostou do conteúdo? Inscreva-se aqui no Cash FC e nos siga nas redes sociais. Tamo junto, meu povo!